Em nome do Senhor, o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor. Aberto o microfone. Paz do Senhor Jesus, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos nesta manhã com a gloriosa paz do Senhor, dando um bem-vindo para os irmãos que estão conosco nessa manhã, nessa programação que está a cargo da Superintendência dos Cavaleiros. E nesta manhã do dia 17, está a cargo da área Alvorada. Estamos aqui junto com os irmãos até às 8 horas da manhã, trazendo louvor para edificar a sua vida e também a palavra de Deus. Está aqui da minha direita o auxiliar irmão, diácono irmão Rodrigo. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz do Senhor, glória a Deus. Aqui na minha esquerda está o auxiliar irmão Joel. Paz do Senhor, irmão Joel. Paz do Senhor.
Glórias a Deus. A área Alvorada está aqui na região Entorno Leste, ela faz parte da região Entorno Leste. Entorno Leste compreende a área de Viamão, Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha. Essas são as áreas que compreendem a região Entorno Leste. O nosso superintendente dos Cavaleiros é o pastor Wilson Resplantes, nosso líder maior do Superintendente dos Cavaleiros, e a supervisão dos Cavaleiros ali na região Entorno Leste está a cargo do nosso irmão presbítero Antônio Carlos, que congrega ali na área Viamão. Deus abençoe os nossos irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Uma manhã chuvosa, mas é uma bênção, uns quantos dias aí de calor. O Senhor Jesus, então, nos agracia nessa manhã com uma chuva. Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer uma leitura bíblica, irmão Rodrigo. Vamos fazer uma leitura bíblica e depois vamos dar continuidade na nossa programação nesta manhã, em nome de Jesus. Podemos orar? Amém. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração, então, e logo após vamos estar fazendo uma leitura. Aleluia. Oramos a Deus. Altíssimo Deus e Pai, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvamos a Deus, Pedimos Senhor a Jesus, bênção. por esse dia, por esta manhã, que o Senhor nos concede nós aqui estarmos, Glória Senhor a Deus. eterno, para meditarmos na Tua palavra. Obrigado, Abençoa, Senhor. Deus, os nossos irmãos, participantes, ouvintes, Senhor, dessa programação. Em nome de Jesus, nos dando um dia abençoado, Senhor, e guardados debaixo das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos estar fazendo uma leitura de um texto bíblico, né, que se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 11. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, e verso de número 11, que nos diz assim, ó: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Verso 12. E esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Glória a Deus. Está aí, então, a nossa leitura bíblica para iniciar essa programação em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos já ouvir um louvor, o primeiro louvor agora, irmão Christian. E depois, então, voltaremos, vamos falar um pouco sobre essa palavra, sobre ociosidade, sobre procrastinação. Enfim, Deus vai nos abençoar. E você que está nos ouvindo, pode participar também através do chat aí. Nossa programação está sendo divulgada, você tem a sua dúvida, você quer cooperar conosco, tem um pedido de oração. No final nós vamos estar orando por todos os pedidos de oração dos nossos irmãos. Você quer nos ajudar nessa programação, você pode também interagir juntamente conosco, em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino de adoração, o nosso companheiro irmão diácono Joel Leandro, ali da área de Sapucaia do Sul. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é... Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Andando no campo sozinho, cuidando de ovelhas, debaixo de um sol escaldante, mas sem reclamar. Seu cabelo era ruivo e queimado, sua pele vermelha. Não tinha brinquedo e vivia sempre a trabalhar. Não era guerreiro, mas tinha o dom de vencer. Matou um leão e um urso, Deus quem deu poder. Aquele garoto franzino que pouca gente conhecia, era a arma que Deus preparava pra matar Golias. Pegue um azeite, profeta, e
vou usar. Então alguém saiu correndo a buscar o garoto. Estava esquecido no campo, sempre a trabalhar. Seus irmãos assustados ficaram olhando um pro outro. Ninguém se assentava à mesa sem o menor chegar. Davi foi chegando e ficando de joelhos no chão. Na frente de seus invejosos recebeu unção. Quem foi humilhado subiu, quem era exaltado desceu. Pra ser vasto, profeta ou guerreiro, quem escolhe é Deus. Pegue o azeite, o profeta, e vai aonde eu ordenar. Convide Jessé e seus filhos pra santificar. Deus disse que era profeta quando alguém chega. Nessa casa escolhi o menor, pode ungir que eu vou usar. Meu irmão, se prepare para Deus te usar. Tem gigante, tem urso pra você matar. Você diz eu não posso, ele diz estou contigo para guerrear. Deus não chama quem sabe, ele quer ensinar. Busque capacitado pra capacitar. Deus ainda procura guerreiro na terra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. 7h17. Glória a Deus por esse louvor de adoração ao nome do Senhor Jesus. Que a sua vida seja edificada nesta manhã, em nome de Jesus. O nosso irmão Rodrigo tem feito leitura de uma palavra. Nós vínhamos conversando no caminho para cá sobre aquilo que se chama, tem uma palavra bonita, procrastinação. E o que é procrastinação? Como o programa é do Departamento dos Cavaleiros, muitas vezes o homem, né, o sacerdote da casa, ele procrastina algumas coisas. Algumas coisas ou todas as coisas. E nós vamos conversar com os irmãos aqui, esses minutos que nós temos, da área de Alvorada, hoje na programação dos Cavaleiros, aqui juntamente com você, sobre esse assunto muito importante que, às vezes, pode ser um prejuízo também espiritual, também na obra de Deus, né? Procrastinação é eu saber aquilo que eu tenho que fazer e não faço. É um compromisso que está sobre os meus ombros. É uma responsabilidade que eu tenho. É um dever que eu tenho, né? Esse dever não está sobre a minha esposa, não está sobre o meu filho, não está sobre um outro parente meu, se bem que às vezes a pessoa quer terceirizar para uma outra pessoa esse compromisso que é dela. Então, muitas vezes, a gente se depara com essa situação, até mesmo na igreja. É as áreas onde atua, né? Em casa, no trabalho, no secular. Enfim, no dia a dia, nós vamos nos deparar com situações, irmão Rodrigo, irmão Joel, sobre a procrastinação, que é a ciência que a pessoa tem daquilo que é para ela fazer e ela não faz. Né? Olha o texto que o irmão fez leitura. De fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Aqui, o Paulo está escrevendo para os irmãos lá aqui da igreja de Tessalônica, incentivando os irmãos a saírem de um estágio e irem para um outro estágio. Irmão Rodrigo, procrastinação.
Só dando segmento ali na sua... Na leitura? Na sua leitura, na minha versão aqui fala fazendo coisas vãs. Sim. Né? Bem interessante. E que a pessoa que ela tem esse vício de procrastinar, né? Ela acaba ficando ociosa, né? Por que não dizer viciada? Viciada em fazer coisas fáceis. Né? O cérebro da pessoa acostuma a ser recompensado rapidamente. Então, quando ela se depara com um desafio, né, se depara com uma situação que vai exigir um trabalho, um esforço dela, a pessoa ela acaba postergando, o famoso empurrar com a barriga. Né? Ela vai empurrando com a barriga aquilo ali, eu não vou fazer agora, mais à frente eu faço. Não vai exigir, né? Exatamente. Isso aí acaba... Não vai exigir dela, né? Não vai exigir dela. Então, acaba se tornando um problema, porque o que acontece? A pessoa que ela costuma procrastinar, né? Ela colhe o resultado daquela atitude dela, né? Que normalmente vai ser a vergonha, né? Enfim, ela não... Quem sabe não vai entregar aquilo que ela deveria entregar, fazer o que deveria fazer no prazo, né? Aí o que acontece? Vai ser chamada a atenção, né? E aí aquilo ali às vezes vai ocasionar uma vergonha, enfim. Então tem um resultado, né, da pessoa que é ociosa, que se envolve com coisas alheias, né? Então, tratando-se de obra de Deus também, né? Não saindo um pouquinho da esfera material e entrando na obra de Deus, né? Muitas vezes a gente acaba procrastinando aquilo que Deus quer também para nós, né? Deus quer que nós venhamos fazer algo, né? Venhamos decidir algo. Vai lá, meu filho. Eu até tomei nota aqui de uma situação em 1 Samuel 16. Eu quero só fazer leitura do primeiro versículo. 1 Samuel 16, quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei, né? A Bíblia diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, né? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Isso seria procrastinação? Procrastinação, ou seja, Samuel vinha procrastinando uma ordem de Deus, né? Era para ele ir lá, Deus já tinha falado para ele, olha, vai lá e unge, né? Unge Davi como rei, porque o reinado de Saul já estava sendo rejeitado por Deus, né? Só que ele vinha protelando, ele vinha empurrando com a barriga, porque para ele era um desafio chegar até lá, né? Falar pro rei. Exatamente, falar pro rei. Então, para ele era um desafio. Então, muitas vezes na obra de Deus, a pessoa se depara com um desafio, se depara com uma situação que sai muitas vezes da normalidade e acaba Deus querendo que a gente venha viver coisa nova, experiência nova. Só que aí a pessoa começa a procrastinar, começa a empurrar, começa a protelar, né? E aí isso aí se torna um desafio. Os resultados não vêm. Não vem. Não vem. Irmão Joel, procrastinação. Glória a Deus. E acrescentando aí no que o irmão estava falando, a palavra, nós podemos ver aí, continuando com Saul, né, e Davi, né, que podemos ver mais adiante Deus já preparando para o futuro que seria com o rei Saul, quando haveria o grande enfrentamento entre Davi e Golias, né? Durante 40 dias vemos Saul, né, cumprindo com essa palavra procrastinação por causa do medo, da falta de visão e obediência a Deus, né? E vemos aí que mais chega Davi, né, para terminar com aquela história, dizer, mais um dia esse gigante vai estar aí desafiando e ninguém vai fazer nada, vão deixar ele continuar desse jeito, né? Tanto que ele chega e termina com aquele fato, né? 40 dias estavam ali protelando. É, E de quem era o compromisso? Era do rei, né?
Vamos dizer assim, ou ele achar uma solução para isso aí. Achar uma solução. Se um se um soldado não conseguia resolver, teria que mandar 2, 3 ou 4 ou 5, mas teria que ser resolvido. Né? Mas ele foi levando, como diz o ditado, empurrando com a barriga pelo certo medo e falta de fé e confiança em Deus. E o povo sofrendo, né? E o povo ali perecendo por causa daquela decisão errada tomada, né? Como às vezes acontece na vida da gente, coisas que devemos fazer, e como está escrito na palavra, né? Aquele que olha para o tempo, olha para as nuvens, ele não semeia nem colhe, né? Muito interessante. Irmão Rodrigo. E a Bíblia, ela nos ensina até mesmo nós orar em cima disso aí. Salmos 90 e verso 12, a Bíblia diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Ou seja, a gente tem que cair numa realidade que o tempo está passando. Então, a Bíblia está nos ensinando a pedir para Deus, a nós levar em consideração que o tempo está passando, né? E nós pedir para Deus um coração sábio, né? A Bíblia também fala que nós precisamos remir o tempo, né? Ou seja, nós precisamos aproveitar o tempo, né? Porque, irmãos, uma coisa que é bem lógico de todos, né? Deus, ele dá 24 horas para todos, né? Para todo mundo, nós temos o dia com 24 horas. Todo mundo ganha 24 horas. Todo mundo ganha 24 horas. Aí o que acontece? Né? A famosa frase, eu não tive tempo, eu não tenho tempo, né? Não é porque somos servos de Deus, né? Servimos a Deus, que Deus vai dar uma exclusividade para nós. Não, né? Deus nos deu aquele tempo, nós precisamos nos organizar e trabalhar dentro daquele tempo. Aleluia, glória né? a Deus. Porque aquele tempo ali é algo que foi o que Deus nos proporciona para nós. Agora é uma questão de nós nos organizar, né? E fazer as coisas acontecer dentro daquele tempo ali, né? Porque existe uma frase, né, que diz, bem popular, bastante conhecida, que fala assim: o sol nasceu para todos, né? Agora a sombra é só para quem planta. Né? Então, para desfrutar da sombra tem que plantar. Sim, né? Isso aí. Muito bem, você que chegou agora, você está ouvindo o programa do Departamento dos Cavaleiros, hoje a cargo da área Alvorada. Isso mesmo, estamos aqui na região em torno leste, a nossa sede própria está ali, localizada na rua José Lins do Rego, do lado do atacado do Desco, bem fácil de achar, bem fácil acesso. Você pode estar juntamente conosco nos nossos cultos, que funcionam normalmente durante a semana, nas quartas-feiras, culto de ensinamento. Sábado nós temos devocional durante o dia, sábado à noite o culto dos jovens, domingo às 18 horas a escola bíblica em todas as nossas congregações da área de Alvorada, e também à noite grande culto. Amém? Glórias a Deus. Irmão Cristo, nós vamos, não sei se tu tem à mão aí o cartaz de um grande trabalho que vai acontecer hoje à noite, que é um trabalho voltado também para os cavalheiros. Isso mesmo, a vigília regional vai acontecer hoje à noite, às 24 horas. Quando der meia-noite, nós vamos estar aqui de novo. Termina o programa agora, vamos para casa. E à noite, então, nós vamos estar voltando. Olha aí, o irmão colocou para nós. Alguns irmãos já receberam, especialmente os irmãos aqui da região Grande Porto Alegre. Pastor, essa região é para nós daqui da Serra? Não. É aqui da campanha? Também não. É aqui das missões? Também não. Poderão fazer aí, mas essa vigília é uma vigília regional de obreiros aqui da região Grande Porto Alegre. Isso mesmo. A partir das 24 horas até as 6 horas da manhã. O endereço está ali embaixo, Farrapos 312. É o endereço aqui da nossa sede internacional. E olha só o tema, irmão Joel. Olha o tema.
Despertamento dos Obreiros. Maravilha. Então, vamos estar reunidos em oração, orando um período, e aí depois o nosso pastor em exercício, que está agora no momento, nosso presidente em exercício, o pastor João Carlos Jacob, vai estar conosco hoje à noite nesse grande trabalho de oração para os obreiros. E por que não dizer os obreiros então, os cavaleiros, porque agora a partir do 1º de janeiro de 2023, os obreiros precisam fazer parte do departamento dos cavaleiros para serem indicados para funções eclesiásticas, para obreiros, para diácono, para presbítero, enfim, por aí adiante, ele precisa estar inserido em um dos departamentos. E qual é o departamento que ele vai estar inserido? É claro que não vai ser da União Feminina, também não vai ser da Geração Eleita, dependendo da idade, mas dos cavaleiros. Amém? Então, fizemos esse chamado aí para vocês. Se programe, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, online, nos vendo e também nos ouvindo. Esteja conosco hoje, independente da sua denominação. E, pastor, eu não sou da região Grande Porto Alegre e quero participar. Venha junto, venha junto. A hora é agora, o momento é agora. E como o nosso irmão Rodrigo falou, nós todos ganhamos o mesmo horário, cada um ganha 24 horas. E nós temos então que nos administrar. Mas não deu tempo, eu não consegui. Tá, mas por que não deu tempo? Por que não deu tempo? Obrigado, irmão Christian, aleluia, por essa divulgação em nome de Jesus. Irmão Joel, Jonathan Joel, procrastinação. Eu gostaria então de ler mais uma passagem da palavra do Senhor aqui, que está em Provérbios 13:12, que fala que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E nós podemos ver que quem mora no interior, quando chega o tempo de semear, de plantar, preparar a terra, tem o tempo, tem o tempo certo. E se ele não fizer naquele tempo certo e não semear no tempo certo, pode dar um problema, ele não chegar a colher aquilo que devia colher, E lá no final, quando está no ponto da colheita, ele teria talvez um atraso para colher, e pode vir uma seca, pode vir um temporal, e ele vinha a perder tudo aquilo que ele tanto batalhou, para fazer, por causa de adiar aquele momento que ele precisava, Como na nossa vida diária, tanto a vida espiritual também, a dedicação, a procura pelo Senhor, em oração, em conhecer a sua palavra. Às vezes nos vem o deixar para depois. Se a gente não vigiar, ela se torna como um hábito. Agora nós estávamos falando, quando estávamos vindo para cá, ela se torna como um hábito na nossa vida, como um vício, de deixar tudo para depois. E mais hoje em dia com as redes sociais, que é uma grande ferramenta, Mas se nós não vigiarmos, por causa de certas redes sociais, nós podemos deixar aquilo que é mais importante, a leitura da palavra de Deus, a oração, ocupar o tempo, aquele que nós passamos às vezes certos momentos na rede, em coisas que não nos edificam, deixamos de fazer aquilo que é mais importante, que seria buscar a Deus, A esperança sendo adiada. A esperança sendo adiada de que um dia Deus possa falar conosco, que Deus venha falar conosco, mas se nós não dar o primeiro passo, Tá aí o versículo, então, que o irmão Joel leu: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Isso é a protelação, é a protelação. Aquela atitude que eu tenho que tomar e não tomo, aquele trabalho que eu tenho que fazer e não tomo, isso vai adoecendo o coração. E como que adoece, irmão Rodrigo? Como que isso vai adoecer o coração de uma pessoa? Quais são os sintomas? A gente pode diagnosticar essas causas, para ver se o provérbio está dizendo: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Como que esse coração adoece? Quais são
É interessante, né, o questionamento do pastor. Mas o importante, né, nós estamos aqui falando, não somos nenhum profissional ou técnico na área, mas como diz um ditado, né, quando se trata às vezes das coisas de Deus, eu costumo sempre dizer que o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. A gente nunca vai esgotar o assunto, né? E o tema aqui, sobre procrastinar, né? Ele é um tema bastante atual, né? Bastante atual. E a gente sabe que normalmente a pessoa que ela está com esse sintoma de procrastinar, né? Às vezes ela está tomada pela ansiedade. Ela está tomada pela ansiedade. E pelo fato dela estar ansiosa, né, dela estar tomada pela ansiedade, ela não sabe muitas vezes até mesmo por onde começar. Por onde começar. Né? E aquilo ali às vezes vai desencadeando um problema até mesmo na sua mente. Às vezes o problema tá tão grande na mente, mas se ela parar e botar no papel, fazer um checklist do que ela tem para fazer, ela vai ver que se torna fácil de desenvolver aquilo ali. Né? Só uma partezinha, é espiritual isso ou não? Não, isso eu estou falando aqui na esfera material. Material, né? Sim. Então, se ela parar para desenvolver esse checklist, né, ela vai ver que é simples de se resolver o problema, né? Agora, se ela ficar com aquilo ali matutando na mente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não sei por onde começar, aquilo ali vai criando um problema que a pessoa começa a ficar ansiosa quando vê ela tá com esse coração doente que a Bíblia fala, né? Vai começar a ter problema, né? Vai desencadear uma tristeza por não conseguir realizar o que tem que ser feito, né? Eu já me deparei com pessoas assim, né? Que se entristece porque não consegue desenvolver o que tem que ser feito. Foi esses dias aí eu acompanhei o programa da juventude, né? E eu vi eles falando sobre frustração. Sim. Né? Aí a pessoa que vem a procrastinar, muitas vezes ela se frustra, né? Ela se frustra porque não consegue desenvolver aquilo, né? Vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha em escritório, né? Trabalha em escritório, muitas vezes ela tem lá aquela mesa gigantesca, né? E ela trabalha às vezes com coisas burocráticas, né? Que exigem a organização da pessoa, né? E aí ali ela tem ali um organizador em cima da mesa. E aí sempre vai ter isso é fato, irmãos, né? A pessoa que trabalha em escritório, isso é fato. Ela vai ter lá no organizador dela sempre aquele cantinho do organizador que é documentos que ela vem protelando, que vem procrastinando, né? Sim. Isso aqui eu já vivenciei isso, né? Que vai botando ali, tá, o que é isso aqui? Né? Aí vai parar para ver, às vezes, irmãos, é uma nota, é uma coisinha, às vezes, que é fácil de se lançar, é só parar e focar naquilo ali, né? Mas o que acontece? A pessoa ela vem protelando, ela vem procrastinando, né? Então, aquilo ali se torna, muitas vezes, se deixar, né? Acaba se tornando um vício na vida daquela pessoa, daquele profissional, né? Ela protelar, ela procrastinar, entrega de relatório, entrega disso, entrega daquilo, né? E tratando-se de obra de Deus, muitas vezes é a mesma coisa, né? Como nós já mencionamos aqui, surgem situações que Deus quer que nós façamos, às vezes, para ontem, né? Aí a gente fica empurrando com a barriga, não, agora eu não posso, agora eu tenho que atender a família, agora eu tenho que atender os filhos, agora eu tenho que atender o esposo, casou, agora eu tenho que atender a esposa, né? E aí tu vai procrastinando, né? Vai empurrando com a barriga aquilo, o plano de Deus, o projeto de Deus,
E além de adoecer ele, adoece os outros que estão juntos, né? Exatamente. Isso aí, misericórdia. Glória a Deus. O tema é procrastinação, hoje no Departamento dos Cavaleiros, aqui da área de Alvorada. A nossa sede internacional está aqui localizada na Avenida Farrapos 312, da onde nós falamos agora ao vivo e também a cores, né? 7h42, nós vamos ouvir mais um louvor de adoração, irmão Christian. Também o Joel Leandro de novo, vamos ouvir mais uma vez. E depois voltamos então para concluir o nosso programa, ouvindo os nossos irmãos que estão conosco. Você que está nos acompanhando aqui no chat, depois vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão pedindo oração. E também para os irmãos que querem compartilhar esse assunto que estamos abordando, né? A esperança que é adiada, né, que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido, né, a tarefa cumprida, o trabalho cumprido. Terminou, Cláudio? Terminei. Tá pronto? Tá pronto. Olha só o que vai dizer o versículo. É árvore da vida. Deus abençoe. Joel Leandro louvando o nome do Senhor. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham a seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro no universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glórias ao nome do Senhor. Meu Deus, para ti. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação.
Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi o simples carpinteiro sendo autor da criação. Glória a Deus, aleluia. Tá aí o nosso irmão Joel Leandro, diácono da nossa igreja, aqui na área de Sapucaia do Sul, louvando o Senhor Jesus com esse abençoado hino. Aleluia. Nós tivemos aqui a contribuição do nosso irmão Christian Crisóstomo, se eu não errei o nome dele. Isso aí, glória a Deus. Ele veio nos colaborar conosco aqui, que ele está fazendo neurolinguística, e ele falou, me ajude, irmão Rodrigo, que a pessoa que procrastina, ela tem o seu cérebro afetado, como se fosse uma amígdala. Isso. E aí, quanto mais a pessoa cai nesse erro de procrastinação, mais então essa não é uma célula. É tipo um sistema, né? O sistema nervoso da pessoa. Ele explicou para nós que essa amígdala, né? Isso. Amígdala, ela é como um sistema, né? Que quanto mais a pessoa procrastina, né? Mais ela aumenta, fazendo com que a pessoa fique fraca emocionalmente, né? E a pessoa que não tem esse hábito, né, a amígdala da pessoa é o tamanho normal, diminui, que é pequeno. Agora a pessoa que procrastina diz que vai aumentando, vai crescendo, e a pessoa se torna fraca emocionalmente. Interessante, né, essa contribuição do irmão Cristo. Glória a Deus. Achei bem... Fraca emocionalmente. Então, ela vai ter dificuldade de vencer desafios, né? É colocado para ela alguns desafios no trabalho, na família, na igreja, é colocado alguns desafios. Irmão, tu consegue ajudar aqui? Não consigo. Não conta comigo. Mas não é porque ele não tem condições, é porque ele está vulnerável, ele foi atingido. O senhor disse que existe tratamento. Existem maneiras de vencer ela, né? Sim. Existem você fala sobre os 5 passos para vencer essa situação, né? Porque ela se torna como um vício e a pessoa se torna dependente daquele estado emocional, de deixar para depois mais. Tanto que a palavra de Deus diz que depois, por nós deixar, diz que o preguiçoso ele se vira para um lado e para o outro e diz, vou dormir mais um pouquinho, até que chegará o dia que a pobreza, a miséria, tudo virá sobre a vida dele como homem armado. Por causa do quê? Porque ele deixou para depois o que devia fazer na hora de levantar e ir para a batalha. Nós podemos ver na palavra de Deus que diz em Eclesiastes 11:4, diz, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. É algo impressionante por causa do deixar para amanhã, né? Para deixar para depois. Agora, eu gostaria de falar mais uns segundos. Sim. Vamos falar do maior de todos, que deixou um maior exemplo para todos nós, que foi Jesus, né? Imagina se ele fosse procrastinar a salvação para nós. Se ele fosse olhar para a cruz e visse dificuldade, deixasse para depois, para outro dia, para outro momento, para outro ano. Mas ele não deixou, ele decidiu, cumpriu e foi adiante, por mais difícil que foi a situação, mas ele sabia o que ele precisava fazer, né? Porque o que seria de nós se ele não fosse ele, se ele não tivesse tomado a decisão, eu vim para isso e vou fazer isso, vou cumprir com isso. Como às vezes nós somos destinados para fazer alguma coisa, mas deixamos para depois por causa da, muitas vezes, irresponsabilidade ou falta de entendimento, né? Glória a Deus. Aleluia. Então está aí, meus irmãos. Tem como vencer, pastor? Tem como vencer. Tem como vencer. Nós ouvimos aqui na programação, você pode depois recapitular, você pode depois rever, sem problema nenhum.
o irmão Rodrigo falou que crie um checklist, coloque uma lista ali de prioridades que você entende que deve ocupar essa lista, né? E procure pessoas para lhe ajudar, converse com pessoas, explique, olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho, as minhas emoções, elas estão prejudicadas devido a isso, eu tenho medo, e cada vez que a pessoa vai se tornando um vício, como foi falado, cada vez mais vai ficando mais difícil, né? E bem colocado, o irmão Joel colocou que Jesus, então, veio a esse mundo, ele não protelou, não procrastinou, não. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a cumprir o papel. É difícil, mas vamos lá. Eu vou te dar companheiros para te ajudar, amém? Uns falharam, outros pararam, né? E eu creio que há uma parte da carne, como diz, né? Mas existe uma influência espiritual também, né? Que age no ser humano, né? Porque o próprio inimigo, ele sabe que quando nós vamos procrastinando as coisas que devemos fazer, ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando campo, né? Ele vai ganhando vantagem. Sim. E vai chegar o momento que vai terminar aquele tempo que nós devia fazer aquilo, eu tinha e daí já não há mais chance. Por irmão entendeu? Rodrigo, se era espiritual também. Porque o que mais ele quer é que nós deixamos as coisas atiradas, relaxadamente, levemos tanto as obras de Deus quanto nossa vida diária com a família, com filhos, com amigos, com tudo, nosso trabalho dia a dia, né? Sim. Tem um pastor, o nome dele é aquele Gigi Ávila, eu acho que ele é porto-riquenho, e ele fala, né, ele diz, hermano, tem que expulsar esse demônio cansado. Ele diz que é um demônio cansado, um espírito de cansaço, de preguiça que toma conta da pessoa, para ela ir procrastinando e deixando, empurrando com a barriga, empurrando, entende? É uma coisa impressionante, é real. Não. É questão de decidir, tomar atitude, né? Eu achei interessante, não é uma expressão normal que a gente escuta, né? O demônio da canseira, né? O demônio cansado, diz ele, né? Sai dessa... Podemos entender que pode ser físico ou também espiritual. Existe uma ação espiritual junto, né? Sim. Com certeza, sempre, porque o diabo sabe que aquele irmão vai ser um potencial nas mãos de Deus e ele vai trabalhar naquela área. Ele vai bombardear na mente, e sempre o deixar para depois, procrastinar as coisas, ele vem sempre na nossa mente primeiro do que a atitude de fazer, né? Sempre ela te tenta primeiro, né? O dardo seria um dardo, né, que vem na tua mente, não, vou deixar para depois, mas veio a voz também de Deus que diz, não, você precisa ler agora a palavra, você precisa hoje jejuar, você precisa hoje tomar a decisão de ir pregar, falar para aquela pessoa, você vai deixando para amanhã. Aleluia. E às vezes uma alma pode se perder por essa atitude, né? Irmão Joel, a gente falando assim, vem vindo os versículos, né? Quais dos discípulos estavam junto com Jesus, irmão Christian, procrastinaram? Meu Jesus amado. 12 discípulos aqui 12. agora. Dos 12 discípulos, quais deles mostraram sintomas de procrastinação? Ao vivo assim, pastor? Queima-roupa. Ao vivo. Para encerrar, 7h56. Quais dos discípulos de Jesus procrastinaram? É claro que às vezes são várias passagens, irmãos, e às vezes a gente não se atém que aquilo é procrastinação, né? Já vou responder a pergunta. Jesus estava numa grande conferência, pregando a palavra, e aí ficou tarde, e aí os discípulos diziam assim, mestre, manda a multidão ir embora, para eles achar o que comer, né? Senão eles estão aí o dia todo ouvindo a tua palavra, glória a Deus por isso, mas eles precisam se alimentar. Jesus vai dizer assim, dai vós mesmos de comer. Glória a Deus. Jesus largou na mão deles a tarefa, vocês mesmos. E aí um diz assim, mas como que nós vamos dar de comer? Como que nós vamos dar de comer, Jesus? Ou seja, colocando impedimento para fazer um trabalho. Aí diz assim, olha só,
E olha, aí um botou a mão no bolso e olha, nós só temos 200 dinheiro. 200 denários só nós temos. Já começou a botar, você já sabe quem que é o personagem, né? Então a procrastinação muitas vezes ela está no nosso dia a dia, né? Está em casa, conforme o sacerdote da casa, está no sacerdote, né? Nas tarefas dele que ele precisa cumprir como sacerdote, está nas funções dele, irmão Rodrigo, como obreiro, o senhor falou, né? O irmão Joel falou sobre aquele que a esperança é adiada, faz adoecer o coração. Ele falou sobre a cultura. Agora é o momento de plantar. Essa agricultura agora deve ser plantada agora, porque daqui a 3 meses eu vou colher ela, eu vou alegrar a minha vida, mas eu protelo, não planto. Aí eu vejo os outros colhendo. Quem está conosco aí, irmão Rodrigo, para nós encerrar o nosso... Temos uma lista aqui bastante extensa. Deus aqui, né? Que estão pedindo oração para nós orarmos, então. Temos aqui a irmã Miriam Nunes, né? Do Erval do Sul. Deixa eu só ver aqui os pedidos de oração. A Jovita Vaz, né? Oração por mim. Jovita Silveira de Viamão, né? O irmão Edson ali também está pedindo oração, né? Ali de Cachoeirinha, peço oração pela minha família. Amém, irmão Edson? Vamos estar orando. Temos alguns aqui pedidos de oração. Aqui, deixa eu ver aqui. Me ajuda aqui, pastor. A irmã Gladys, ali de Canguçu. É verdade. Depois tem mais a irmã Lúcia também, está conosco. Depois o irmão Leandro Maciel, lá da área Taquara. Depois a irmã Elaine, e eu creio que são esses, irmão Fabrício. Tem uns irmãos aí que estão, alguns não se posicionaram aqui, mas nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Estamos nesse propósito de orarmos pelos irmãos, que Deus abençoe e dê vitória na sua vida, em nome de Jesus, e que a gente consiga, irmãos, irmão Joel, identificar. O bom é nós identificarmos, né? Exatamente. Em graus maiores, eu acredito que uma consulta médica, mas acho que não precisa para tanto, né? Há casos, mas não precisa para tanto. Então, faça uma lista, faça um checklist, se joga aos pés do Senhor. Senhor, eu não quero ser assim, eu quero me envolver na tua obra, quero fazer algo para o teu reino, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Consideração final, irmão Rodrigo. Bom, então, meu irmão, né, que está me escutando, né? Você que está aí com seu smartphone, computador, enfim, acompanhando essa programação, né, onde abordamos sobre o tema procrastinar, né, que você venha te atentar para o tempo, né? A Bíblia fala que existe um tempo determinado para todas as coisas, que você possa aproveitar o tempo que Deus te dá, né? Viva o hoje, né? E também, né, não olhe para o tempo. Não olhe para o tempo, né? Eu não vou fazer isso hoje. Não, vai lá e faz. Se Deus está te proporcionando esse dia, vai lá e faz, né? Dentro das tuas limitações, que com certeza Deus vai te abençoar. Aleluia. Irmão Joel, para encerrar, 8 e eu digo, toda vez que vier essa vontade de deixar para amanhã o que devemos fazer hoje, discernir, né? E dizer não, a partir desse momento eu vou tomar atitude de fazer aquilo que eu devo fazer. Aleluia. Porque em todas as áreas, né, da nossa vida, no trabalho, se tu deixar para amanhã, vai faltar. Mas se tu fizer hoje o que tu deve fazer hoje, tu vai poder depois descansar e te alegrar no Senhor, porque tu fez aquilo que devia fazer e a bênção de Deus chegou na tua casa, na tua vida, né? Aleluia. Tanto espiritual quanto material, né? Amém. Termina aqui o nosso programa, vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, oramos te agradecendo pelos irmãos que estiveram conosco, Senhor, participando dessa programação, irmão Rodrigo, Senhor, irmão Joel, também os nossos ouvintes que estiveram nos acompanhando, Senhor, online, e também pela, aleluia, a rede mundial de computadores, abençoa teus filhos, os pedidos de oração, Senhor. Cada um irmão que fez o seu pedido de oração, nós oramos agora pedindo a tua bênção nesse dia,
Entra com o teu milagre, entra com a tua vitória sobre essa causa, sobre essa família. Ajuda o teu servo, Senhor, nesse dia. Abençoa, Senhor, os teus filhos, guardando e protegendo de todo mal. É a nossa oração de gratidão a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima programação, em nome de Jesus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele.